via mística, que é a vida de oração, que é o que decola para vocês saírem do mesmo estado e progredirem, ter mudança de vida, né? O que importa de verdade? O que faz uma pessoa ser santa? E o que é ser santo? O grande produto da Igreja Católica, assim, que é irrefutável, é imbatível, é os santos. A transformação que essas pessoas passam, qualquer que seja eles, qualquer santo canonizado, você vê um antes e depois. E você vê que aquela pessoa é capaz do que a Igreja chama de virtude heróica. É um amor por Deus e por próximo que não é normal. Alguém ser assim. Não se encontra, né? Me desculpe os protestantes, mas nenhum deles foi capaz de produzir um São Francisco de Assis. Ou uma Madre Teresa de Calcutá. Quem conhece a história dela? Muito famosa, muito famosa. Ela nasceu na Europa, foi para a Índia como missionária e acabou fundando uma congregação. E pela vida de oração e a vida sacramental, ela foi crescendo nas virtudes e na santidade. Santidade é uma obra divina. E ela cuidava, o carisma dela, todas as congregações da igreja têm um carisma, ou seja, é um objeto de trabalho, digamos assim, né? A congregação que ela fundou, as Missionárias da Caridade, que inclusive tem aqui em Cuiabá. Essa semana eu estava com elas. É ser a presença de Jesus entre os mais pobres dos pobres. Então, quando elas vão fazer uma casa em algum lugar, elas chegam e procuram o pior lugar do município, onde a mazela é maior. Aqui em Cuiabá, elas escolheram o Beco do Candeeiro. Ele tem muita gente em situação de rua, drogados. E elas tratam... Gente, é impressionante. Eu fiquei esses dias todos, eu não sei explicar. Não é normal alguém tratar com tanta reverência, com tanto amor e carinho, alguém que, tipo, a sociedade toda despreza, sente verdadeira repulsa, nojo. Elas tratam como se fosse o próprio Jesus. Elas dão banho, fazem refeição para eles, fazem oração. Tudo muito simples, da simplicidade. E são pessoas de vida de oração tremenda. Acordam muito cedo para rezar, elas ficam em oração até, sei lá, umas 6h30 mais ou menos. Elas acordam, parece que aproximadamente antes das 5 elas já estão em oração. Não tem nenhuma regalia, não tem nenhum conforto. Sempre quando elas vão rezar, elas ficam de joelhos. A casa delas. Ou pega uma cadeira ali atrás, Igor, por favor, e tira essa mesa, peço desculpas. Tira a mesa ali, eu acho que vai ficar. Ademir, se você quiser, pode ficar do meu lado. Então, elas fizeram a exigência, porque foi o bispo que chamou para elas terem congregação aqui. Elas fizeram a exigência que o convento delas não tivesse ar-condicionado, que fosse um lugar muito simples. E de fato, é bem modesto a casa delas. E elas têm uma alegria, é inexplicável, que não dá para, não é normal alguém ser feliz, alegre o tempo todo. Você não encontra alguém assim. Você vê que é fruto de uma transformação. E é isso que a santidade causa. Né? Fora os milagres. Os milagres são muito importantes, é evidente. Você vê, né, abundantemente na vida de todos os santos. Para qualquer que seja o carisma. Por exemplo, Santo Antônio. Aqui no Brasil criou essa coisa, não sei porquê, do santo casamenteiro. Mas não tem nada a ver isso. Ele é um santo pregador. Ele era muito bom com pregações. Ele, gente, vocês podem não acreditar, mas isso que eu vou dizer agora é verdade. Santo Antônio, por graça de Deus, tinha
toda a Bíblia de cor. Toda a Bíblia ele citava de cor. É normal alguém ser assim? Não é. Só pode ser um milagre. Uma vez ele foi pregar num lugar e as pessoas rejeitaram, tipo assim, ignoraram ele, né? Então ele começou a pregar para os peixes. Os peixes levantaram da água. O que chamou a atenção das pessoas, né? Uma outra ocasião, Santo Antônio foi desafiado lá por um herege calvinista. Dos calvinistas surgiu a igreja presbiteriana, mas eles não são exatamente calvinistas. E eles negam a presença real de Jesus na Eucaristia. Eles falam que Jesus não está ali, é só pão. O que é uma heresia. E aí desafiou Santo Antônio. E Santo Antônio, inspirado por Deus, aceitou. O que foi feito? Qual era o desafio? Ele tinha um animal, eu não sei se era um cavalo ou um burro, acho que era um burro. E deixou 3 dias e 3 noites sem comer nada. E levou no dia de Corpus Christi. Santo Antônio ia, porque ele era padre, ele era frei, mas padre. Com o Santíssimo no ostensório. Colocou Jesus lá na hóstia, lá no meio. E quando aconteceu isso, para surpresa de todo mundo, o cavalo, ou burro do calvinista, se curvou diante da hóstia, ao invés de comer o capim que estava do lado. Foi um milagre. Então, essas coisas todas é o atestado, é a assinatura de Deus da vida da pessoa, da intimidade que ela teve, alcançou. Porque Nosso Senhor disse que aqueles que tivessem uma fé menor que um grão de mostarda, poderia falar para a montanha, levanta daqui e vai, e isso acontece. Né? São Padre Pio ressuscitou uma pessoa morta. Isso foi atestado por um ateu que viu, sabia que estava morto e viu o atestado de óbito. São Padre Pio fez uma oração e a pessoa voltou à vida, mesmo já declarado morte. Então veja, a santidade é o produto que a Igreja Católica faz. Assim, é o que é mais estupendo, mais evidente. E como você alcança isso? Nosso Senhor disse, está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que nós devemos ser santos como nosso Pai Celestial é santo. Se Ele disse que nós devemos ser assim, então isso significa que é possível. Né? Agora, como que se faz isso? Primeiro, pela via negativa, abandonando o pecado, cumprindo os 10 mandamentos. Depois, conhecendo a fé, né? Os 12 artigos da fé que nós estudamos. Porque Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. E aí, depois de conhecer os 12 artigos da fé, você precisa receber os sacramentos, porque é a maneira que Jesus deixou para a gente receber a graça dele alcançada na cruz, para sermos salvos e ser santos, que são coisas diferentes. Para eu ser salvo, eu tenho que estar na graça, receber os sacramentos e cumprir os 10 mandamentos. Isso é o suficiente para ser salvo. Mas assim eu vou parar no purgatório com certeza. Só que quem busca só isso, assim, muito medíocremente, só busca o raso, é muito provável que não consiga nem isso. Por quê? Porque está tendo uma alma medíocre, pequena. A santidade é essa transformação que Deus faz na sua alma, que faz com que esse organismo sobrenatural que você recebe no batismo, na confissão e na comunhão desenvolva, cresça. Então você recebe como se fosse um bebezinho e ele tem que crescer para a idade adulta, que é a santidade. Semana passada eu falei que além dos sacramentos, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. E eu ensinei a primeira parte, ao grau primeiro de oração, que é a oração de recitação. Quem pode me dar um exemplo do que é oração de recitação? O que mais? Muito bem. O que é oração de recitação?
Sabe, me dá um exemplo de oração de recitação. Além do terço? É. Creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, recitação. A oração que a gente fez 15 horas hoje é o quê? É recitação. Recitação, muito bem, isso aí. Oração do Anjos. A missa é o quê? A missa é oração, sim ou não? Sim. E é o quê? É recitação também, porque são várias orações recitadas, certo? Nosso Senhor ensinou isso, quando Ele ensinou o Pai Nosso. Então não é errado. E não são vãs repetições, porque justamente não é vão falar o Pai Nosso. Vãs repetições é quando você usa disso para, como os fariseus, se ensoberbecer diante dos outros. Isso seria vão. Hã? Certo. O objeto principal, qual é o objetivo de quem está fazendo oração de recitação? Alcançar a devoção. O que é devoção, Raquel? Por que é legal rezar com Frei Gilson, acordar de madrugada? O que faz alguém acordar de madrugada para rezar com Frei Gilson? Está rezando ainda não? Parece. É difícil. Eu nem consegui, eu nem tentei acordar de madrugada. Eu ia fazer durante o dia. Tá. Mas acabou que eu não comecei e acabei nem fazendo. É bom? Você já rezou alguma vez com o Frei Gilson? Já fiz. Ah, com o Frei Gilson não. É? Eu já fiz a quaresma de São Miguel, mas... Legal. Não, tipo, eu sou devoto lá, tal. Devoto. Eu sou devoto, por exemplo, São José Maria Escrivá. Gosto muito, tem uma imagem dele na minha mesa. Rara. Eu não gosto que ninguém pega. Porque iguais a ela só tem 99 no mundo. Raríssima aquela imagem. E ela é muito perfeita, assim, os traços de São José Maria Escrivá. Gosto muito dele, a história, eu me identifico, né? Outros, por exemplo, eu muito devoto a São Padre Pio. Eu tenho um amigo, dizem que para você ser filho espiritual de São Padre Pio, ele vai te escolher. E esse meu amigo sonhou com São Padre Pio. São Padre Pio pegou a cordinha dele de São Franciscano e bateu nele assim. E de lá pra cá ele disse que as graças que ele pede para São Padre Pio ele alcança, sempre. Então, a devoção, essa palavra devoção vem de devolvere, que é prontidão. Lembra que eu dei o exemplo da mãe e do pai que tem um filho e acorda à noite chorando, aí o pai levanta, vai, ai meu Deus, tem que ir lá. Mas a mãe geralmente é mais apta, não é isso? Isso, essa prontidão para as coisas de Deus, para amar a Deus, para louvá-lo, para servi-lo, para a oração. Isso chama devoção. E a oração de recitação é muito boa para isso. Certo? Santa Teresa d'Ávila, mestra da vida de oração, que alcançou o 7º grau da santidade. São 7 graus. Semana passada eu falei 2. Ela disse que não ousava ir para a capela sem levar algum livro de oração. Esse aqui são livros de oração que eu tenho. Que aqui tem vários, tem ladainhas, tem cantos, tem os triságios, jaculatórias, responsórios, que são tipos de oração vocal. Que me leva a alma para Deus, facilita as coisas, né? Porque se você não tem ajuda, você já quer começar como um monge contemplativo, o que você vai fazer? Você vai chegar lá na capela, na igreja, diante do Santíssimo, e vai ficar olhando para nada. Então, tem alguém que já fez uma oração, algumas foram feitas pela igreja, indulgenciada inclusive. Então não precisa reinventar a roda. Por isso que Santa Teresa d'Ávila dizia que, acho que foi 17 anos da vida dela, ela não ousava ir para a capela rezar sem levar algum livro de oração como esse. Muito bem, isso é para a oração de recitação. Agora, para você progredir, você precisa de uma outra coisa. Vamos lá, Romanos 1,17. Carta de São Paulo aos Romanos 1,17. Nós precisamos de uma outra coisa. O que é que nós precisamos? Romanos 1,17. 1,17? Capítulo 1, versículo 17. Romanos 1.
Acharam? Sim. Amém, misericórdia. Tatiane, misericórdia. Romanos 1. Romanos 1,17. Pronto? Sim. Olha lá o que São Paulo diz. São Paulo também, que foi grande místico, ele também alcançou, ele chegou no 7º grau, que é o máximo que a gente pode alcançar. Ele diz, ó, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz a fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que significa isso? Eu preciso ter atos de fé. O que é um ato de fé? E do ato de fé que eu vou me tornando justo. O que é justo na Bíblia? Justo na Bíblia é o mesmo que santo. Depende da tradução, pode vir com a palavra santo. Então eu preciso de atos de fé. Vamos lá. No começo eu falei várias vezes, eu vou repetir, é muito importante agora. Deus fez a gente em corpo, alma e espírito. Corpo é aquilo que nós temos igual aos animais. O corpo eu tenho o irascível, o concupiscível e os sentidos. Na alma, acompanhando essas mesmas coisas, só com potência elevada, o que eu tenho? A faculdade da inteligência, a faculdade da vontade e a memória da inteligência. Certo? Acho que não precisa explicar essas coisas. Sim. O objeto próprio da inteligência é o quê? É a verdade natural. Então, quando você se depara com uma verdade, o seu intelecto apreende aquilo e vê. Não tem como desver mais. Pode qualquer pessoa falar qualquer coisa. Não tem como mudar de ideia. Né? A definição de verdade, a melhor que se tem é de Santo Tomás de Aquino. Quid est veritas? O que é verdade? A verdade é a adequação do meu intelecto à coisa. Então veja. Qual é a cor da cadeira que eu estou sentado? A cor é branca. Se o meu intelecto estiver adequado a essa cadeira, então eu estou com a verdade. Do contrário, estou com a mentira. Eu posso não gostar, eu posso não querer, mas eu continuar sendo assim, porque a verdade tem uma força própria. É um ente próprio. É um ser próprio. Então, por isso, essas ideologias modernas, como ideologia de gênero, quer inverter essa ordem. E por isso é tão satânico. Porque é o satânico o pai da mentira. É Satanás o pai da mentira. Ele não aceita a verdade. Ele não quer a verdade. Embora a verdade sempre existe. Então o objeto da minha inteligência é a verdade. A minha vontade é uma potência cega. Ela aceita tudo o que a inteligência manda. E essa é a parte importante para depois a gente entender o que é um ato de fé. Então se você o tempo inteiro fica em site de fofoca, notícia, WhatsApp, feed do Instagram, feed do Facebook, TikTok, dissipação ou músicas. Mesmo que de modo lícito, se você alimenta o tempo inteiro a sua inteligência com isso, a sua vontade ela fica fragilizada e vai querer aquilo. Né? Nós desejamos aquilo que amamos. Se você põe a sua inteligência nisso, a sua vontade vai amar isso. Muito bem. E tem a memória da inteligência, que é daquelas coisas todas que você aprendeu na realidade natural. Não é o que você aprende na escola, na faculdade. Muito bem. Mas mais do que isso, uma potência superior Deus deu para nós, que é o Espírito. É onde Deus habita em nós. E é o que a graça faz, cria um organismo sobrenatural. Semana passada eu dei o exemplo do cachorro da Ana. Ela chega do plantão e vê a cachorra dela sentada no sofá comendo pipoca, assistindo TV. Não é próprio de um cachorro fazer isso. Isso é sobrenatural para um cachorro. Então, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos algo que é sobrenatural. Não é natural que a gente tenha uma vida divina. E é isso que Deus quer. Que a gente participe da vida divina dele. É o mistério da inabitação trinitária. Deus não quer que a gente só tenha alegrias, mas Ele quer que a própria alegria que é dele, que a gente participe da vida dele. Certo? Entendido? Muito bem. Então, no Espírito nós temos fé, esperança e caridade. Quem não está em pecado e recebeu o batismo, tem fé, esperança e caridade. Quem está em pecado ou não foi batizado,
só tem a fé. As outras não tem. E sem essas outras não é possível alcançar, e não é possível ver Deus face a face. Certo? Eu preciso, então, depois que eu entro em contato com o Evangelho, com a graça de Cristo, com o nosso Senhor, eu tenho que fazer uma experiência com Deus. E aqui é o primeiro passo da conversão. Eu queria muito, agora eu não preciso falar isso, mas eu queria que vocês pensassem, por que vocês estão aqui agora? Vocês creem mesmo em Deus? Que diferença faz estar aqui? Qual é a finalidade disso tudo? Qual é a finalidade de ir para a igreja, de confessar, de comungar? Entende? Quando você tem um encontro com Cristo de verdade, que você se converte, geralmente a igreja chama isso de querigma. Significa primeiro amor. Pode acontecer no acampamento, numa pregação. Deus usa diversas maneiras para converter as pessoas. São oportunidades de você amar e conhecer. Aliás, conhecer para amar. Né? Porque você não pode amar aquilo que não conhece. Então, quando você tem essa experiência com Deus, eu me lembro exatamente quando isso aconteceu comigo quando eu era criança. Onde eu estava, que eu estava fazendo o lugar da casa, a imagem, para mim é muito claro, como se fosse ontem. Foi muito marcante. Para Deus, infinitas possibilidades. Ele pode usar de qualquer coisa para te converter. Qualquer realidade. E quando você se converte, que você tem contato, você faz uma experiência com Deus, o que acontece na sua alma? Pela fé, que é um objeto que precisa da inteligência, elevado pela graça. Então, a fé. Qual é o objeto da fé? É uma verdade sobrenatural. Alguma coisa que Jesus revelou, ou que não é possível alcançar pelo simples estudo da lógica. Não é possível a gente saber que Deus se encarnou. É até contra a filosofia. Vamos pensar que Deus se humilharia tanto? Ou que Deus é um em três pessoas? Essas são verdades sobrenaturais. E é o objeto próprio da fé. E quando você faz atos de fé, você desenvolve isso. E dá aquele estalo. Você está escutando uma pregação, alguma coisa que talvez você já até sabia, mas de repente aquilo ilumina a sua inteligência de uma maneira que você deseja aquilo. O que é isso? E isso é o ato de fé que está acontecendo na sua alma. Jesus ressuscitado está tocando na sua alma e te santificando naquele momento. Ele está desenvolvendo o organismo sobrenatural dentro de você. Embora você não vê a sua alma, mas isso acontece. Você percebe que alguma coisa mudou. E quando Jesus ressuscitado toca na sua alma, ele ilumina a sua inteligência para você conhecer essa verdade. Oh, meu Deus, aquilo surpreende, agradável. Isso pode ser num hino, pode ser numa pregação, tem muitas coisas. Porque é para isso que nós somos criados, né? A nossa alma, ela tem uma fome, uma sede de quê? De verdades. Existe um motorzinho da gente. A nossa alma é sempre operativa. Na terra, no céu e no inferno. Isso explica por que as pessoas se viciam em rede social. No bendito ou maldito scrolling. Aquele feed de postagens. Porque a nossa alma, ela é sedenta de verdades. Nós fomos feitos para conhecer a verdade. Sim ou não? Tá tudo bem? Tá entendendo? Sim. E aí, se você não alimenta a sua alma, você já sente uma carência. Você sente um vazio. E quanto mais você põe as suas potências inferiores sobre as superiores, você está alimentando o seu irascível, o seu compulsível, né? Com os vícios, ou com coisas que
não preenche a sua alma, o seu vazio interior, a sua falta de sentido na existência vai ser ainda maior. Porque é só Deus que pode preencher o espírito pelas verdades sobrenaturais. Certo? E aí veja, Jesus é Deus. Ele sabe isso. Ele quer que a gente cresça nesse tipo de oração para você chegar nos outros que santificam. São 9. Eu estou na segunda. Vamos lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 13. É o primeiro livro do Novo Testamento. Qual é o capítulo? Capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo 13. Vamos lá, aqui eu preciso de ajuda. Quem quer ler? Deixa eu ler isso. Vamos lá. As parábolas do reino? Parábolas do Reino. Uma colheita custosa. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi-se. Pode mudar o título conforme a tradução. Deixa eu ver. Eu até troquei de Bíblia Mateus. agora. Pra Mateus. ficar mais fácil. 13. Isso. Tá assim, naquele dia saiu Jesus e sentou-se Muito bem. do lado. É porque algumas têm porque tem... é tipo um... É o que isso? O quê? Porque tá escrito, tá em É um negrito, título. Uma colheita custosa. É o título do capítulo. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Talvez eu não falei isso, se eu falei eu não me recordo. Quantos livros tem a Bíblia? Sabe, Raquel? Quantos livros? A Bíblia tem 73, certo? E quem disse que esses 73 livros são inspirados por Deus? Por quê? Quem disse que esses 73 livros são inspirados por Deus? Eu tenho outros livros aqui, ó. Não. Porque, por exemplo, o primeiro livro foi escrito mais de 20 anos depois da morte de Nosso Senhor. Então os apóstolos já estavam espalhados pelo mundo. Os apóstolos escreveram livros. Por exemplo, São Pedro escreveu as cartas de São Pedro. O Evangelho de São Marcos. São Marcos era secretário de São Pedro. Então ele ouvia São Pedro pregar e ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. Né? Esse Evangelho que lemos agora, quem que é? Quem que escreveu? Os romanos. Não, a gente leu agora. Mateus. Mateus. Mateus era um apóstolo. Ele escreveu. Certo? Primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento é Gálatas. Gálatas quem escreveu? São Paulo. Então, esses livros todos são livros inspirados por Deus. E quem disse isso? Foi no século IV, um papa da Igreja Católica chamado São Damaso. Certo? Ele que definiu o cânon bíblico, porque foi uma confusão naquele tempo. A Bíblia era uma biblioteca enorme. Era muito caro você ter um livro. Em alguns lugares, a estimativa é que para você ter um dos livros, você comprasse, vou comprar o livro de Gálatas. Era o salário o ano inteiro de uma pessoa. Porque era tudo feito à mão, em couro de vaca. Imagina a dificuldade de fazer isso. Alguns casos era papiro, outros era... Mas a maior parte eles faziam em couros, ficavam enrolados. Por isso que chama Bíblia. A Bíblia significa coleção de livros. Não era assim, bonitinho, com zíper. Certo? Só para deixar claro essas coisas. E graças à igreja nós temos Bíblia hoje. Aí, quando esses livros eram transcritos por quem? Pelos monges da Igreja Católica. Os eremitas, os beneditinos, os ermitãos. Eles escreviam, copiavam, letra por letra, palavra por palavra. Né? Uma coleção enorme, como eu já disse. E eles copiavam no original. Então, se você quisesse ler, por exemplo, o Evangelho de João, você tinha que saber grego antigo. Se não soubesse grego antigo, você não ia saber. E no tempo antigo, eles não colocavam nem espaço. Era palavra a palavra.
Não tinha centro nem espaço. O latim antigo, não sei se vocês já viram o texto do latim antigo, ele é tudo compacto. As palavras é uma coisa só. Linha a linha. Imagina a dificuldade de ler isso. São Jerônimo, ele fez uma tradução para o latim de toda a Bíblia. Daí veio o que é chamado de Vulgata. É a tradução oficial da igreja. Mas a Igreja Católica detém os originais. Está nas bibliotecas do Vaticano e em outros lugares. Os originais dos evangelhos, das cartas dos apóstolos. Certo? Por isso que tem essas diferenças. Por isso que tem diferenças de tradução. E por isso que ali tem título e ali não. Ou o contrário. É o que tem título. Mas eu acho que é o mesmo. Esses títulos foram adicionados depois. Entendeu? Por isso tem essas diferenças. Só para explicar muito bem. Vamos seguir. Tá, uma colheita custosa. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem. Então, ele contou uma historinha. Jesus contou uma historinha. Que ele vai atribuir significados, por analogia. Porque Jesus é Deus, ele nos criou, ele sabe como funciona a nossa inteligência. A nossa inteligência ela é discursiva. O que significa isso? Eu tenho que separar as coisas e depois reunir para eu conhecer a verdade. Não é? Eu sempre, quando falo isso, uso a fórmula do teorema lá da matemática, a fórmula de Bhaskara. Delta igual B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você tem que separar cada uma das operações, faz em separado, depois você tem o resultado, não é assim? Porque a nossa inteligência é discursiva. Você vai pensando, imaginando, aí de repente você chega no resultado. O anjo não é assim, ele é intuitivo, ele já vê a coisa, já conhece desde a essência, desde a substância. Certo? Então nosso Senhor conta historinhas. Vamos lá no versículo 18. Versículo 18, lá na frente, no mesmo capítulo 13. Raquel, lê pra gente, por gentileza. Peraí, não vou achar. 18. Ouçam. Compreender a palavra nos conflitos. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer? Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no caminho dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse, com certeza, produz frutos. Um dá 100, outros 70 e outro 30 por um. Acho que está bem explicado. Nosso Senhor foi bem claro. Ele contou uma historinha, fez você pensar, imaginar. Você precisa usar a inteligência. E uma das partes da nossa inteligência é a imaginação. É a composição de quadros dentro do nosso intelecto que vai você mergulhando numa história.
para você conhecer uma verdade. E essa foi a etapa que ele fez. E depois deixou a lição de moral, né? Muitos ouvem as palavras de Deus, vai para a igreja, né? Alguns confessam, mas nosso Senhor disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Então, para dar fruto, eu tenho que acolher a palavra de Deus dentro de mim. E eu tenho que ser um terreno bom. Como? No mínimo, meditando. Para eu dar espaço para o nosso Senhor tocar na minha alma e ter um ato de inteligência e fazer aquilo que São Paulo disse, o justo viverá da fé, porque de fé em fé ele santifica. Quanto mais você faz isso, mais você vai ficar santo. É líquido e certo. São João da Cruz, eu estou lendo um livro de São João da Cruz. Meu Deus, que livro bom. Nossa Senhora Aparecida. Esse aqui, ó, A Subida do Monte Carmelo. Essa é a edição do Minha Biblioteca Católica. Só a explicação dessa capa aqui é uma meditação. Eu ia precisar de vários minutos para explicar o que significa cada coisa. Aqui ele explica o processo da santificação da alma de uma pessoa. Bem resumidamente. São João da Cruz também é outro místico que ele alcançou a 7ª morada. Ele fala que a pessoa que medita, que faz oração de meditação, duas coisas podem acontecer. Ou ela vai abandonar a oração de meditação e continuar com os pecados, ou ela vai abandonar os pecados e continuar com a vida de oração. As duas coisas não moram na mesma alma. Porque Jesus vai tocando e essas verdades vão sendo mais atraentes do que qualquer realidade mundana. Então, se a vida está difícil para você, se você tem muitas quedas, é porque você não está sabendo rezar. Não está rezando direito, não sabe o que é isso. Gente, é tão bom isso que eu estou falando que vocês precisam provar para saber. Quando eu era seminarista, a rotina era bem intensa por causa da formação. A gente tinha que acordar às 5h30, nós íamos dormir às 10 da noite, com grande silêncio. E durante o dia tinha várias coisas. No primeiro tocar do sino, tinha que estar em pé, sem enrolação. Eu tinha que tomar banho rápido para estar na capela às 6. Se Deus me livre acontecesse de eu me atrasar, eu ia ter que ir lá no Padre Reitor, me ajoelhar, pedir perdão, dizer por que eu atrasei e me recomendar fortemente que eu não vou fazer isso mais. Porque no seminário que eu estava, muito bom inclusive, o descumprimento das regras era expulsão. Então ninguém queria ser expulso. E aí tinha a oração de meditação. No começo, quando eu vi aquilo no cronograma, eu falei assim, cara, isso vai ser chato para Dedéu. Eu não quero fazer isso, eu vou ficar lá olhando pro teto, né? Vai ser chato. Eu não sabia meditar. Mas com o tempo eu fui aprendendo, os padres foram ensinando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Você percebe a presença de Deus. Então não tem como eu falar para vocês. Não é uma experiência que eu posso tirar de mim e colocar em vocês. É como, sei lá, aprender a nadar. Eu entro lá, bato a mão assim, ó, você tem que fazer assim. Mas assim, enquanto vocês não forem na água, não experimentarem, vocês não vão ter experiência com Deus. E sem experiência com Deus, vocês não têm progresso. E vocês não vão sair da vida medíocre, pequena, tacanha. Esse é o principal objetivo de tudo isso. A santidade. E aí você percebe que você está ficando santo como? Quando você vê na sua vida que você está mais paciente, você está mais caridoso, que você está mais virtuoso, você sente a presença da temperança na sua alma, certo? Você está mais justo, põe as coisas corretas nos seus lugares. Muito bem, próxima parábola. Quem lê pra gente? Outra pessoa, versículo 24. Alguém? Pode ser, Tatiane? O joio. Jesus propôs-lhe uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo.
Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? Da onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Continua? Não, para. Então Jesus contou uma outra historinha como uma outra lição. Não é? Resumidamente, o que é? O joio e o trigo. Nossa, faz parte do imaginário das pessoas. O que seria? Fala pra mim. Pode falar o que você... Santo e os pecadores na igreja. Os santos pecadores, exatamente. A gente se revolta às vezes com algumas coisas que acontecem. Fulano lá, sei lá, ministro da comunhão, me tratou daquela maneira, foi rude, esse tipo de coisa. Por que ele tá lá? Então Jesus está dizendo que até o fim dos tempos o joio e o trigo vai ficar junto. Depois vai vir os ceifadores, que são os anjos. Os anjos vão separar a esquerda e a direita de Jesus quando ele voltar por dia do juízo. Mas até lá nós estamos no tempo da misericórdia. Eu ainda posso pedir perdão enquanto eu estiver vivo. Mas o perdão ele só funciona quando eu me arrependo do que eu estou fazendo. E o arrependimento supõe que eu nunca mais vou ofender a Deus. Pelo menos em propósito, em firme propósito. Certo? Outra... Vamos pular esse do grão de mostarda? Não, vai ter do grão de mostarda, outra pessoa. Vai lá, Marcos. O grão de mostarda, versículo 31. Pode ser na Jerusalém mesmo. Porque ela é mais difícil. Não é não. É bom. Propor-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando crescer é maior das hortaliças, e torna-se árvore, e tal ponto que as aves dos céus se abrigam nos seus ramos. Que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Certo. Outra parábola. Jesus conta uma história. Enquanto ele vai contando essas parábolas, é bom você ir imaginando uma árvore mesmo. Então, um grão de mostarda ele é muito pequeno. Quem já viu um grão de mostarda? Já viu? Ele é muito pequeno, gente. É muito significante. Em outra Bíblia tem um. E se torna uma árvore grande depois. Assim é a vida do santo. Começa bem pequenininho. Mas se você tem uma séria vida de oração todos os dias, faça frio, calor, sol, chuva, na fidelidade ao amor ao nosso Senhor, você vai desenvolver. Não tem como não. Muito bem. Vamos ver qual é a próxima parábola. O tesouro, versículo 44. Quem pode ler pra gente? Lembra pra nós. Não tem Bíblia não? Pega aqui. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai vendo tudo que tem para comprar daquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma de grande valor. Vai e vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus no meio dos justos, e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem, só isso. Jesus fala primeiro, ó. O reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo. O homem encontra, mas se esconde
e cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar o campo. Quando você tem uma coisa que é muito boa, quando você tem encontro com Deus de verdade, você não quer saber de outra coisa. Jesus, ele é irresistível. Mas você precisa fazer essa experiência com ele. Entende? Foi o que aconteceu comigo no seminário. Eu achei que essa coisa de oração, de meditação ia ser um saco. Graças a Deus eu estava enganado. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida acontece até hoje. Eu fico triste um dia que eu passo sem fazer meditação. Eu sinto falta. A nossa alma tem fome mesmo. Mas é uma fome espiritual. Faz pior. Depois da missa, às 6 da manhã. Tem missa de 6. Aliás, 5 para 6. Aí eu faço ação de graças e eu levo algum livro para meditação. Um desses aqui. Tem outros. Eu já usei quase todos. Tem um que é muito bom, Imitação de Cristo. Ele é pequenininho, assim, bem fácil a leitura. Ele é chamado de O Quinto Evangelho. Só tem 4 evangelhos, né? Mas o pessoal chama ele de quinto porque ele é muito bom. Depois Jesus falou que o reino do céu é semelhante ao negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma de grande valor, vende tudo que tem para possuir, né? É isso, quando você tem encontro mesmo, você não quer saber mais de outra coisa. O mundo se torna caduco. Estava falando com o padre outro dia que ele conheceu uma pessoa, ele não falou o nome. Muito rico. E aí se converteu e tal. E ela percebeu que a vida dela era uma bobagem. Aquela ganância toda, aquilo não trazia a paz que ela buscava. E aí ela parou de almejar os cargos, até mudou de empresa. Uns amigos meus, um casal, eles são um ano mais velhos que eu apenas. Eu conheço eles já há muitos anos, desde criança. Eu vi eles crescerem, se conhecerem e casarem. Eu estava no casamento. Sempre foram assim de igreja, mas tiveram um encontro com Deus e tal. Ela, super inteligente, um gênio da matemática, como eu nunca vi na minha vida. Depois se formou em programação, o esposo também, os dois eram programadores, foram para Campinas, que é a maior software house, né, lá mais oportunidade e tal. A Apple ficou sabendo do currículo dela. E a Apple ofereceu para ela ir para os Estados Unidos, para Califórnia, para trabalhar lá. E inicialmente ia ser um salário de $200.000 por ano. Inicialmente, com todas as despesas pagas. Outras despesas. Ela chegou aí uma vez. É uma pessoa muito humilde mesmo, muito simples. E eu amo eles, toda vez que eu vou pra lá eu visito. Só que ela viu que aquilo não estava legal, não estava certo. A Apple insistiu mais uma vez, ela foi uma segunda vez. Aí, por fim, ela desistiu mesmo. Não só desistiu dos Estados Unidos, mas desistiu de Campinas. E ela, com o esposo dela, voltou para Rondônia, interior de Rondônia, um lugar simples. Com poucas oportunidades. Por quê? Porque ela, convertida que é, claro, não necessariamente isso vale para todos, mas pro caso dela, ela achou mais coerente e melhor a vida simples e pacata de uma mãe, com muitos filhos. Ela está indo pro 5º filho agora, trabalha no máximo 1 hora por dia de home office, freelancer. O Edson que trabalha, eles voltaram para Rondônia. Ai meu Deus, tô falando o nome, não posso. Eles voltaram para Rondônia porque ela, próximo da mãe, ia ficar mais fácil de criar os filhos. Quando tem festa de aniversário, o tema é sempre algum santo. Então ela veste a filha dela de Santa Teresinha, o gurizinho de São Francisco de Assis. Eles rezam juntos. É lindo demais. O que faz uma pessoa abandonar todo o conforto que ela teria? Toda, sei lá,
os bens materiais que ela poderia ter, uma casa boa, uma boa estrutura. Os Estados Unidos poderiam oferecer isso. Muito. Mas ela não quis se deixar pela ganância. Outro exemplo é minha patroa, a Flávia. Eles moravam aqui. Depois que eles se converteram, eles fizeram como esse cara do campo aqui. Eles viram que é bobagem ficar se matando. Ela era advogada, ela exercia. Chegou a exercer advocacia. Mas desistiu. E hoje ela é feliz sendo mãe. Ela tem 5 filhos. Tá indo pro sexto, né? Indo pro sexto. Contente. Nunca vi ela reclamar. E é mesmo, a casa deles é muita agitação, por causa das crianças e tal, mas tem muita alegria. Você não vê eles com solidão. Então, quando você se converte de fato, essas coisas materiais que movem a gente, acaba sendo poeira, pó. E você não quer outra coisa. Você vende tudo que tem para ter aquilo. Porque você enxergou, você teve um ato de fé. Você viu na sua alma o quanto é melhor assim. Tá, eu não estou dizendo que não pode ser rico, que isso é um pecado, é até errado. Eu não estou dizendo que a mulher não pode ter trabalho, que não pode ser bem sucedido nos negócios. Não tem nada disso. Tá? Pelo amor de Deus. O nosso Senhor, quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse: dominai a terra. Então nós podemos e devemos ser empreendedores. Fazer sucesso nos negócios. Não tem nada, não tem nenhum problema com isso. Só que, se isso ocupa todo o afeto do seu coração, então está profundamente errado. E sua vida é triste e infeliz, com certeza. Sem dúvida. Coisas velhas e novas. Aí no fim Jesus diz: compreendeste tudo isso? Aí eles falaram: sim, Senhor. Responderam eles, os apóstolos. Por isso todo escriba, instruído nas coisas do reino dos céus, é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e novas. Coisas velhas e novas. Então, mesmo aquilo que é velho e novo, a Sagrada Escritura tem sempre alguma mensagem para você. A palavra de Deus é sempre viva. Tem sempre algo a ser ensinado ou aprendido. E Jesus toca. Você só precisa fazer a experiência. Agora, como prática, como eu faço isso? Bom, primeiro eu vou escolher um livro. O que geralmente se recomenda para os iniciantes. Imitação de Cristo. Um livro pequeno. Simples. Imitação de Cristo. Uma leitura super fácil. Que ele tem vários pontos de meditação. O ideal não é você escolher mais que 2 ou 3. O importante é você se deter naquilo. Pode ser a Sagrada Escritura. Pode ser... Se vocês forem fazer meditação com a Sagrada Escritura, é melhor com algum livro do Novo Testamento. Só que, geralmente, a Sagrada Escritura tem uma linguagem ainda muito rebuscada. Mais difícil para você ter um ato de fé para quem está no começo. É ideal, excelente, a palavra de Deus, ótimo. Deus fala. Né? Mas não é recomendado para os iniciantes. Eu tenho sugestões aqui. Por exemplo, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Esse livro eu dei para o meu irmão muito tempo atrás. Muitos anos. Quando eu ensinei ele a fazer meditação. Porque eu fiquei tão encantado com esse negócio. Nosso Senhor me dava tantas luzes. Deus falava comigo muitas coisas para o meu dia. E aí, depois que eu zerei a Imitação de Cristo, que eu peguei de capa a capa, fiz meditação de capa a capa, depois eu peguei, foi A Prática do Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso Maria de Ligório, que era um santo e sabia e conhecia a oração de meditação. Então ele preparou os pontos, por exemplo aqui, eu abri aleatoriamente na página 131, no ponto que se chama: quem ama Jesus Cristo procura desprender-se de todas as criaturas. E aqui ele vai falando, vai fazendo um enredo, como essas historinhas que Jesus fez com os apóstolos, para você ir imaginando, certo? Então tá. Para eu fazer meditação, eu tenho que começar no dia anterior. Eu escolho um ponto, eu leio, por exemplo, esse aqui. Digamos que eu vou usar esse aqui amanhã para eu meditar. Aí eu leio e já tenho aquela historinha, um enredo na minha cabeça, certo? É ideal que se faça a oração de meditação pela manhã. Por quê?
o nosso concupiscível, o nosso irascível, as nossas paixões estão mais calmas, geralmente. Então é mais fácil de você controlar o seu pensamento. Porque no fim do dia, tanta coisa já aconteceu. Você fica super agitado, problemas, circunstâncias da vida, que fazem parte, e é normal para todos. Mas isso atrapalha. Outras coisas que atrapalham também é se você é viciado em rede social. Se você não consegue largar o celular. Você está sempre perdendo o seu tempo com coisa fútil. Então, quando você parar para rezar, sua cabeça vai ficar um turbilhão. Você não vai conseguir se concentrar em nada. E Nosso Senhor não vai conseguir falar nada por você. Por quê? A voz de Nosso Senhor é uma brisa suave. Ele é silencioso. Ele não vai te dar um soco para você ficar calmo, quieto. Se você não busca os meios para isso, lembra que eu falei da atenção externa e interna. E dentro da oração interna tem a virtual, a atual e a habitual. Tá? Então, essa oração, essa atenção habitual é se no meu dia a dia, se eu tenho uma vida muito dispersa, eu estou o tempo inteiro no celular, às vezes por causa do trabalho, né, é justificável. Mas você tem que ter momentos de silêncio, de você estar consigo mesmo. E aqui leva para a segunda parte. No dia que você reservar, na hora que você chegar para fazer oração, tem que ser um encontro. Tem que ser um encontro. O encontro primeiro de você com você mesmo. É doloroso às vezes isso. Quando você se encontra com você. Quem é você de verdade? Não quando você está sendo observado, mas quando você está sozinho. Quem é você? O que você deseja? O que você pensa? O que você ama? O que você faz? Com quem você faz? É muito certo aquele ditado: diga-me com quem tu andas e te direi que és. Você ama aquilo que você deseja. E o que você deseja?